Quien siembra con lágrimas volverá feliz. Volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará De lo que hizo Dios. Graças a Deus. Você vai alegrar-se. Talvez hoje você entrou aqui triste, caído, mas pode estar seguro. Há um dito que diz: quem ria por último. Então você vai dar muitas carcajadas, porque tudo isso que você enfrentou vai servir só de testemunho para que amanhã nos te diga: caramba, Deus sempre esteve e eu não percebia, mas Ele sempre está. Mesmo quando você não vê, você não tem que ver e não tem que sentir, você só tem que crer, Ele está comigo e ponto. Tome assento, por favor. Hoje é domingo de ressurreição. Então, esse mensagem de la ressurreição de Jesus é a coisa mais forte que há em la história, porque a história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. Mas a diferença de qualquer outra religião, os fundadores da Édia, todos morreram e permanecem mortos. Todos morreram. Qualquer outra, pode buscar qualquer religião que exista, tenha o nome que tenha, todas Édias, seus fundadores morreram e permanecem mortos. O cristianismo não. O cristianismo é uma fé inteligente, porque não é uma religião, não se trata de uma religião, se trata de uma pessoa que está viva, de uma pessoa que ressuscitou. Amém, gente? E Ele ressuscitou, e nós outros creemos em Deus, não apenas por causa de aquela tumba quedou vazia, não apenas por causa de los relatos históricos, mas, sobretudo, porque a maior evidência da ressurreição de Jesus é que o Espírito Santo hoje está entre nós e continua fazendo a obra de Jesus, transformando vidas, salvando, cambiando pessoas. Todos vocês que estão aqui tiveram sua experiência com o Espírito Santo em seu momento, ou não é verdade? Ele sanou, liberou, Ele lhe liberou de um vício, Ele liberou de males que você traía, quitou seus tormentos, quitou demônios que você tinha. Se o Espírito Santo é a evidência viva de que Jesus está vivo, de que Ele está entre nós outros, e na persona de seu Santo Espírito. Amém, gente? Então, Ele é prova. Qualquer pessoa que dude que Jesus ressuscitou, basta mirar para a nossa vida, basta mirar para nosso testemunho, basta mirar para quem éramos e quem somos hoje, depois de conhecê-lo, porque nenhuma religião consegue fazer isso. Nada consegue cambiar um ser humano, cambiar o interior de um ser humano. Solamente na obra divina, na obra celestial, é capaz de fazer isso. O apóstolo Pablo, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, ele disse assim, anote aí, depois você leia em sua Bíblia, que você vai ler comigo outra coisa. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Hechos, ok? Hechos capítulo 2. Pablo digo assim: e se Cristo não há ressuscitado, vossa fé é falsa, todavia estáis em vossos pecados. Então também os que han dormido em Cristo mira-me a mim, por favor. Imagine-se
se a ressurreição de Jesus fora falsa ou uma farsa, como que os apóstolos morreram por uma coisa falsa? Porque antes do Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Negou ou não negou? Pedro negou. Os discípulos, que hicieron? Todos que huyeron. Nada quedou. Mas quando Jesus ressuscitou, eles viram Jesus aí, tocaram nele. Tomé dudou, quando eles disseram, nós outros vimos o Senhor, e ele digo assim, eu não creio, solo se eu pongo mi dedo em su llaga, em su costado. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para eles, depois regressa e diz assim para Tomás, digo para Tomás, ponga o dedo aqui, não seas incrédulo, seja creyente, porque bem-aventurados são os que não han visto, pero han creído. Então, os apóstolos, eles, depois de ver Jesus ressuscitado, depois de ver as provas que eram convincentes de que ele estava vivo, porque lo viram, lo tocaram, comeram com ele, e por um espaço de 40 dias, Jesus quedou com eles tras a ressurreição, e Jesus quedou ensinando-lhes sobre o reino de Deus, ensinando-lhes a manter-se nessa fé. Eles viram esse Senhor ressuscitado ascender aos céus. E depois disso, eles foram bautizados com o Espírito Santo. E por causa dessa fé, eles morreram. Nadie muere por uma farsa. Nadie vai morrer por uma mentira. Ou não é verdade? Mas eles morreram, sofreram por causa de Jesus. Porque o que eles viram era indiscutível. Por isso que Pablo digo que se Cristo não hubiera ressuscitado, nossa fé seria falsa. E estaríamos todavia em nossos pecados. Aí ele disse, então também os que han dormido em Cristo, ou seja, morreram em Cristo, han perecido. Se aquelas pessoas que morreram por causa de Jesus, todo o que haviam sofrido teria sido em vano. Mas não. E aí ele disse, se hemos esperado em Cristo para esta vida solamente, somos de todos os homens os mais dignos de quê? Dignos de lástima. Dignos de lástima. Ou seja, se eu sigo a Jesus solamente pensando em las coisas que eu posso obter nesta vida, eu sou digno de lástima. Se eu sigo a Jesus só por causa das bendições que Ele me pode proporcionar, eu sou digno de lástima. Eu sou o ser humano mais infeliz do mundo. Porque nossa fé em Jesus vai mais allá de lo que nós podamos lograr nesta vida. Porque ao final, a fé em Jesus, a finalidade dessa fé, ou o final dessa fé, é que nós amanhã vengamos viver com Ele por toda a eternidade. Por isso que eu creio em Jesus, porque Ele me oferece graciosamente a vida eterna, a salvação eterna. Ele me oferece isso. E por isso que eu creio em Jesus. Por isso que eu sofro por Jesus. Por isso que se tivesse que morrer, eu moriria. Porque eu conheci Jesus. Se tenho que sofrer por causa dessa fé, não é problema. Porque eu sei qual é o destino de minha alma. Mas quem não sabe, quem não está seguro de isso, então se desvia, abandona,
nega a fé, mira hacia atrás, porque não conheceram Jesus. Vamos ver o que disse aqui, Hechos de los Apóstoles. Vou aprender la luz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Disse assim, verso 3. A estes, ou seja, os discípulos, também depois de seu padecimento, se apresentou vivo com muitas pruebas convincentes, apareciendo-se-les durante 40 dias e hablando-lhes de lo concernente ao reino de Deus. Então, durante 40 dias, Jesus se apresentou a mais de 500 pessoas, que eram seus seguidores. E ele se apresentou a essas pessoas e foi ensinando-lhes durante esses 40 dias. Elas puderam vê-lo, elas puderam tocá-lo, elas puderam comer com ele. Durante esses 40 dias, traz lá a morte e ressurreição. Aí disse, e reuniendo-los, les mandou que não salieran de Jerusalém, sino que esperaram a promessa del Padre, la qual les digo, oísteis de mim, pois Juan bautizou com água, pero vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, se mira do que Jesus lhes dijo. Jerusalém estava na pólvora, por causa de lo que havia acontecido. A persecução estava grande, por causa da ressurreição de Jesus, e os principais sacerdotes queriam de todas as maneiras callar a todos, dizer que todo era uma mentira, que todo era uma invenção de los seguidores de Jesus. E Jerusalém estava aí, a ponto de explotar, e Jesus lhes disse a eles, ustedes se vão a quedar em Jerusalém. Em outras palavras, não vão huir, não se vão a esconder, vão a quedar aí, em Jerusalém, e aí ustedes vão a esperar a promessa do Padre. E a promessa do Padre era enviar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o substituto de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos guia. O Espírito Santo é quem nos sustenta, é quem nos fortalece. É Ele que nos dá sabedoria para lidiar com as situações que vamos enfrentar por causa de nossa fé. É o Espírito Santo que nasce isso. Nenhuma pessoa conseguirá manter sua crença, sua fé, sem o Espírito Santo. Nenhuma. A pessoa pode ter boas intenções, ela pode estar ser uma pessoa que está onde eu creio em Jesus, mas sem o Espírito Santo, ela não vai poder sustentar essa fé. Porque na hora que ela passe por situações adversas, ela vai negar, porque ela não conheceu Jesus. Ela escutou, mas não conheceu. Mas quando o Espírito Santo entra em uma pessoa, o Espírito Santo, como vimos anteriormente, ele dá a la persona a força. A força de quê? Essa força que ele dá. Essa força para que eu pueda enfrentar o que seja e que eu não tema nada. Sem essa força eu não vou a poder. Então Jesus digo, ustedes se vão a quedar aí em Jerusalém e vão esperar hasta que ustedes recebam essa promessa dentro de poucos dias. Ou seja, Jesus quedou 40 dias com eles e eles foram bautizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostés. Ou seja, 10 dias depois da ascensão, eles receberam a promessa. Mas por que receberam? Porque eles creram. Porque eles creram. Porque eles buscaram isso constantemente.
intensamente. Quando eu creio nessa promessa e eu quero tenerlo em mim, para que eu também seja um testigo dessa ressurreição, então eu vou a buscá-lo fervorosamente, hasta que eu receba o que ele prometeu. Amém, gente? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Veja como eles eram já viu quando te hablo na coisa e a pessoa não entende nada? Muitas vezes nós outros estamos falando de coisas tão importantes e a pessoa não entende nada, e depois que termina a reunião ela que digo? Mas porque ela não entende, como eles não entendiam. Mientras Jesus estava falando do reino de Deus, eles estavam preocupados com o reino de la terra, com o reino de la terra. Então Jesus les digo: não os corresponde a vosotros saber os tempos nem as épocas que o Padre ha fijado com sua própria quê? Em outras palavras, Jesus digo: não se preocupem por isso. Não se preocupem por el reino deste mundo, se preocupem por el reino de los cielos. Essa deve ser sua prioridade. Se você quer que sua vida seja transformada, se você quer que sua família seja transformada, então preocupe-se com uma coisa: eu me vou a llenar do Espírito Santo. Não vou a pensar em outra coisa. Por exemplo, começamos hoje 50 dias. Hoje. E eu queria que você, durante esses próximos 50 dias, você priorizasse isso. Eu sei que você tem necessidades, tem problemas que resolver, tem situações para arreglá-las, mas confia, se você se llena do Espírito Santo, todo o demais será añadido. Eu lhe garantizo isso. Se você entende, bueno, são 50 dias. 50 dias que eu vou fazer o que eles fizeram. Estar com Jesus. 50 dias eles estiveram com Jesus todos os dias. E eu quero que você, esses próximos 50 dias, você esteja com Jesus todos os dias. Todos os dias. Que se aceite que você recebeu todos os dias. Você agarre o frasquito, se unja em la cabeça, já temprano, e ore, busque. Pida-lhe a Ele: Deus meu, dá-me tu Espírito, dá-me tu presença, eu quero ser bautizado. E de pronto teria isso: bispo, eu já fui bautizado com o Espírito Santo, eu já tenho o bautismo. Quem já tem o bautismo com o Espírito Santo? Então, mas é pouco, porque todos têm que ser bautizados, todos. Então, você durante esses 50 dias vão buscar isso. E quem já és bautizado, Jesus, eu quero mais. Eu quero ser mais lleno de ti. Eu quero mais de tua presença. Amém, gente? Me está compreendendo? E isso vai dar um giro de 180 graus em sua vida. Sua vida vai dar um giro em 50 dias. Sua vida vai dar um giro de 180 graus. Porque seu interior será transformado. E quando o interior é cambiado, todo o demais vai cambiar. Amém, gente? Porque o milagre não acontece afuera, primeiro acontece adentro. Você tem que receber isso. Então, eles estavam pensando em um reino terrenal, e Jesus estava falando: não se preocupem por isso. Preocupe-se com o reino de Deus. Aí Jesus disse assim: pero vosotros recebereis. O que recebereis? Poder, quando o Espírito Santo venga sobre vosotros, e me sereis testigos em Jerusalém,
em toda a Judéia, em Samaria e hasta onde? Ou seja, veja que quando o Espírito Santo, ele vem sobre nós outros, não é uma sensação, não é uma coisa, ai, que eu senti uma coisa assim, um escalofrio. E depois o quê? Ele escalofrio, você vai. Ai, que eu senti você me puso a pele de gadina. E aí depois, você mata e come a gadina. E de que serviu? Que Deus não quer isso. Jesus, ele não quer que você tenha sensações, ele quer que você tenha poder. Ele dentro de você é um poder. Esse poder que ele nos dá é para que nós outros sejamos testigos de ele. Testigos, porque quem nos vê, quem vê a nossa vida, vai ver o poder de Jesus. Se me hago entender? Não é que vai sentir, nada vai, eu senti Jesus em nos ter. Não, ela tem que ver. Esse mundo, ele depende de ver para crer, ou não é verdade? Então, se nós outros, quando temos esse poder dentro de nós outros, esse poder nos hace ser testemunhos vivos. Ou seja, todo mundo vai ver, Jesus está vivo, porque para cambiar essa pessoa, para que ela cambiara, nada creia que ela ia cambiar, nada creia, era um caso perdido, mas ela está transformada, a vida dela foi transformada, é isso que Jesus hace, amém, gente? E nós outros vamos ser testigos, nós outros vamos poder falar de Jesus, não com palavras, mas com nossa própria vida, nossa conduta, nosso caráter, nosso comportamento, com nossa forma de ser, mas também com nossa vida, que será uma bendição. Eu não vou ser bendecido, eu não vou ser bendecido, porque eu sou a própria bendição, amém, gente? Eu bendigo, e eu bendigo, não é porque sou eu sou o Bispo Franklin, então eu bendigo, é porque o poder dele que está dentro de mim, me dá capacidade de bendecer sua vida. Ora, imagina esse poder dentro de você. Imagina. Esse poder dentro de você vai ser com que você bendiga outra pessoa. Você vai bendecer seu filho e seu filho vai ser bendecido. Me está compreendendo? Aí você não vai necessitar estar aqui. Ô bispo, você pode orar por meus filhos? Não. Você não me vai pedir oração por seus filhos. Por quê? Por quê? Porque você já recebeu esse poder. Você bendice e eles serão o quê? Acabou. Você não vai vir aqui chorando, bispo, nem marido. Já não tem marido? Já não? Viúva? Separada? É? Jueves na terapia do amor. Senhora, para todo pé descalço, aí uma chancla vieja. Não te vou dar uma chancla nova, mas uma vieja em bom estado. Então, o que acontece? Quando você tem esse poder, você bendice seu matrimônio, você bendice seu marido, sua esposa, seus filhos. Os filhos bendicem aos padres. Porque eu recebo esse poder está dentro de mim, amém, gente? Aonde eu vou transmitir isso, porque é um poder, ele quer estar dentro de você. Quem tem o Espírito Santo, ele pode descer uma coisa que de pronto você vai estranhar, mas ele pode descer, vou descer o que Jesus disse, quem tem o Espírito Santo, não morre nunca mais. Bispo? Não morre. Quem tem o Espírito Santo, não morre. Não morre. Querem ver? São João, capítulo 11. Abre aí. São João 11.
São Juan está antes de Hechos. Só voltei um pouquinho. Jesus digo assim, 11:25. 11:25 e 26. Lê aí. Não mira para a tela não. Abra em sua Bíblia, para que você marque, para que você anote. 11:26. Jesus digo assim: Eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, aunque muera, viverá. Ou seja, quem nele crê, aunque muera, viverá. Você pode estar aqui hoje um morto em vida. Você pode estar aqui sem esperança. Você pode estar aqui com sua vida deshecha, destruída, não importando o problema. Mas se você crê em Jesus, você viverá. Todo o que está morto viverá. Aí ele disse, para finalizar: e todo o que vive e crê em mim, não morirá. Foi ele quem disse: quem tem o Espírito Santo não morirá. Sabe por quê? Porque já passou da vida para a morte. O que vai morir é essa aqui. Mas minha alma, ela viverá eternamente com Jesus. Mas quem não tem, vai ter morte eterna. Porque morrem nessa vida e depois vai morrer para a eternidade. Lejos, separado do Senhor, do Salvador. Então, Deus, Ele quer hoje entrar em suas vidas. Esse Espírito que é poder. E basta que a pessoa creia. Foi o que Jesus disse. Só o crer. E crer não é ter fé. Já lhes ensinei. Crer é entregar-se. É matrimônio. Eu me caso com Deus. Me caso com Jesus. A partir de hoje eu serei fiel a esse Senhor que está vivo. A partir de hoje minha fé não estará mais dividida entre ídolos santos, entre igrejas, religiões. Não, se acabou. A partir de hoje minha fé estará unicamente em o Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Ponto. Amém, gente? E esse Espírito vendrá sobre sua vida. E estará dentro de sua vida. Mas o bispo, eu sou um pecador. E quem não és? Mas o bispo, eu cometi muitos erros. E quem não? Mas o bispo, eu estou aqui hoje por primeira vez. E qual o problema? Basta que você creia. Se você crê, se você se entrega, Ele lhe dará de seu Espírito Santo. Estamos aí, 50 dias começando a partir de hoje. 50 dias que pode dar um vuelco em sua vida. 50 dias que você pode escrever uma nova história. Mas para isso, você tem que permanecer em Jerusalém. Ou seja, na igreja. Amém? Durante os próximos 7 domingos, você tem que estar aqui. Buscando essa presença. Buscando esse bautismo. Buscando essa llenura do Espírito Santo. É você venir não para buscar as coisas dessa vida, mas para buscar as coisas celestiais. 50 dias, passa rápido. 50 dias passa rápido. O dia 24 de maio é o domingo do 24 ou 26? Vê aí no calendário. É 24? 24 de maio é o domingo do Pentecostés. De hoje hasta já, muitos de vocês serão bautizados com o Espírito Santo. E no dia do Pentecostés, quem não foi, vai ser. Porque vai ser um domingo que vamos preparar. Mas você tem que estar em Jerusalém durante todos estes dias. Como eles, durante todo esse tempo, estiveram aí com Jesus, escutando-lo, buscando-lo, aprendendo de ele. E 10 dias depois, foram bautizados. Amém? Quantos querem que essa promessa se cumpra? Mas você vai ser sua parte? 50 dias.
Todos os dias você se honra. E todos os domingos você traga seu aceite. E aqui dentro nos ungimos e buscamos o Espírito Santo. Você quer? Quantos querem? Ponga-se de pé em seu lugar. Eu adorarei ao Senhor de minha vida, al Señor de mi vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. sin ninguna explicación. Eu adorarei Yo adoraré ao Senhor de minha vida, al Señor de mi vida, que me comprendió sem nenhuma explicação. sin ninguna explicación. Espírito, Espírito, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Espírito, 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 que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Eu navegarei en el oceano del Espírito e allí adorarei ao Deus de mi amor. Al Dios de mi amor. Eu navegarei en el océano del Espírito en el océano del Espíritu e allí adorarei ao Deus que me salvou. al Dios que me salvó. Chama-lo Espírito, Espírito, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Espírito, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Oh, meu Senhor Jesus, acuérdate de essas palavras que tu dijiste a tus apóstolos, a tus discípulos, que eles dentro de poucos dias, eles receberiam a promessa do Padre, e a promessa era receber poder, quando o Espírito Santo viniera sobre nós outros, e assim seríamos testigos do Senhor. E tu dijiste em Jerusalém, que significa nossa casa, nossa família. O Senhor dijo que seríamos testigos em Samaria, que representam as pessoas que nos rodeiam, os vecinos, os amigos de trabalho, da escola, da universidade. E o Senhor añadiu, e seríamos testigos por toda a terra. Se aonde vayamos, temos que ser testigos vivos de que o Senhor ressuscitou. Jesus, tu prometiste isso. Então vem aqui agora
e derrama tu Espírito sobre essa pessoa que crê, sobre essa pessoa que nesta manhã já toma uma decisão de entregar-se a ti, aunque ela está por primeira vez, aunque ela está aqui hoje, e a vida de Édia está um desastre, mas Édia, Jesus, entendeu que o reino de Deus vale mais que o reino deste mundo, e Édia quer, Jesus, primeiramente, buscar tu reino, e buscar tu reino é ser bautizado com tu Espírito Santo, aleluia. Então, escute-los agora, Jesus, escute-los, e derrama sobre eles a promessa que tu nos hiciste. Haz-los, ó Deus, em nesta manhã, ser totalmente tomados por tu Espírito. Eu quero que essa pessoa nesta manhã, ela venha a ter uma experiência contigo, não na sensação, mas um poder que entra e transforma sua maneira de ser, de pensar, sua maneira de actuar. Espírito Santo, venga sobre tu povo neste momento, e llena-los de tu presença agora. Hable com Deus agora, meu amigo e minha amiga, busque-lo aí agora. Diga-lhe a ele que você quer esse poder. Hable com ele. Eu vou apagar o micrófono para que ustedes hablem com ele. Ustedes vão buscá-lo, mas busca-lo intensamente, busca-lo fervorosamente, e ele levar a bautizar, ele levar a llenar, ele, Espírito de Deus, levar a transformar. Hable com ele aí agora. Isso, ó Espírito Santo, venga sobre eles, Espírito Santo, inunda-lhes o coração, inunda-lhes, haz-los, Espírito Santo, ser tomados, ser llenados, haz-los, Espírito Santo, ser transformados. Venga, ó Santo Espírito, venga sobre tu povo agora. Aleluias, oh aleluias, te adoramos, Senhor, porque tu eres santo, te adoramos porque tu nos salvaste, porque tu nos perdonaste, porque tu, Jesus, não tomaste em conta nossos erros, mas nos lavaste, nos limpiaste, meu Senhor, e nos diste a salvação, mesmo sem merecê-la. Mas o Senhor mirou o coração dessa pessoa, mirou a sinceridade de Édia. Oh Jesus, eles estão aqui porque tu los trajiste, então dá-lhes a promessa. Hable com ele, diga: Senhor, tu prometiste, eu quero a promessa, eu quero tu Espírito, eu quero ser lleno de tu Espírito, eu quero essa promessa. Pida-lhe a ele, insista com ele, porque ele vai colocar esse poder dentro de sua vida. Aleluia, aleluia. Digno de todo honor, que habita en el alto y santo lugar, revélate a mí, me rindo ante ti, nací para adorarte. Aclamaré tu santo nombre, aclamaré tu santo nombre.
para la eternidad. Revela-te a mim, Revélate a mí. me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Nasci para adorar-te. Nací para adorarte. Oh Santíssimo, Oh Santísimo. aleluia, grandiosíssimo, Grandiosísimo. digno eres tu Digno eres tú de toda adoração. de toda adoración. Me rindo a tus pés. Me rindo a tus pies. Oh Santíssimo, Oh Santísimo. grandiosíssimo, Grandiosísimo. Qué honra y qué placer es exaltar tu nombre. Senhor, te alabaré. Señor, te alabaré. Levanta suas manos e canta-lhe, ó Santíssimo. Oh Santísimo. Grandiosísimo. Digno eres tú de toda adoración. Me rindo a tus pies. Oh Santíssimo, Oh Santísimo. Grandiosísimo. Qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. Aleluia. aleluia. Te adoramos, Senhor, te alabamos. Senhor, Senhor, derrama teu Espírito aqui agora. Que essa persona seja tomada por ti agora, Senhor, aleluia. Que ela tenha essa experiência contigo, Jesus. Llena-la agora. Porque, Jesus, tu Espírito é a maior evidência de que tu ressuscitaste e tu lo enviaste para que agora Ele esteja dentro de nós todos os dias. Aleluia. Senhor, dê para tu povo. Eu não quero solo para mim, Jesus, eu quero que todos eles tenham, para que eles te conoscam a ti, Jesus, para que eles sepam realmente quem tu eres. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus já está aqui. Ele já está aqui. E Ele está aí, junto de você, cerca de você. Oh, meu Senhor, entre neste coração agora, Jesus, e llena-lo de um gozo, de uma alegria, que essa pessoa comece a rir ou de orar de alegria, de gozo. Jesus, toca nessas pessoas, mas toca-me, Senhor, e no mais profundo dessa criatura, toca-la. Oh, meu Senhor, que Ed, a partir de hoje, pueda ser um testigo vivo de que Tu vives, Senhor Jesus. Não por coisas que ela escutou, mas porque agora Tu estás dentro de Édia. Tu vives dentro de Édia, Senhor. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Bautiza, Jesus, bautiza. Você pode agora experimentá-lo aí a hora. Ele está aí. Esse choro é de alegria. É como um bebê que nasce. Derrama a sua alma. Senta-lo aí a hora, meu amigo, minha amiga. Jesus está aí. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nuestra alma estudia, Jesus, nuestra vida. Dê a Ele sua alma. Dê a Ele. Dê a Ele sua vida. Dê tudo para Ele agora. Porque se você lhe dá todo, Ele também lhe dá todo. Dê todo para Ele. Sua vida, sua alma. Quem nos te és, do que você és ou do que você tem, dê a Ele sua família, seus filhos. Dê a Ele todo. Diga, Jesus, toda a minha vida, eu la entrego a tus pés. Entrega-lhe aí aos pés dele. Todo, coloca todo aí. Coloca também seus traumas, seus medos. Coloca suas angústias, preocupações, ansiedades. Coloca todo aos pés dele. Entrega todo o que você és. Entrega-lhe. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa acomplejada, se você é uma pessoa que traz muitos ressentimentos, muitos rancores, coloca todo aos pés de Jesus e diga, Senhor, todo, eu te dou todo, todo o que sou, todo o que tenho, todo o que pretendo ter, te dou todo, porque o que eu quero é que tu vivas em mim. Diga-lhe a Ele, Senhor, eu só quero que tu vivas em mim. Diga-lhe a Ele, Senhor, viva em mim, habita em mim, llena-me de ti. Aleluia, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, 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 para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, el saber y conocer de Dios. Quão insondables sus juicios y sus caminos. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén. A Él la gloria, canta fuerte. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén.
Recebam o Espírito Santo aí a hora. Pode recebê-lo. Ele já exude, ele está aí. Recebam do Espírito Santo aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore-lo e em nome de Jesus receba o bautismo. Se você começa a falar em outras línguas, não tenha medo, adore-lo a Ele. Diga: Jesus, eu te adoro, eu te amo, eu te glorifico. Isso, expressa-lhe seu amor, sua gratidão por Ele, a Ele. Isso, e você agora recebe a llenura do Espírito Santo. Seja lleno, seja llena. Receba alegria, gozo, paz. Aleluia, 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 aleluia. Receba, Jesus, nossa adoração. Receba, Senhor, porque Tu eres o único e verdadeiro Deus. Tu eres nosso Senhor. Tu vives para sempre, aleluia. E só Tu eres digno de ser adorado, de ser glorificado. Aleluias. Te adoramos e te amamos, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei e meu Padre. Tu eres meu Padre. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dele, por Ele. Cante ustedes. Das las cosas. Porque de Ele, por Ele, porque para Ele. Adore-lo com suas mãos alçadas, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Jesus, Ele dijo que se dois se põem de acordo por qualquer coisa que pidam, será hecha. Então, se tome as mãos da pessoa que está a seu lado, levante uma cadena, incluso nos passillos. Vamos fazer uma grande cadena, pero esta vez não para pedir nada dessa vida, mas para que Ele nos dê o que Ele prometeu, seu Espírito Santo. Levantem a cadena e adorem-lo cantando com profundas riquezas. Cuán profundas riquezas el saber y conocer de Dios. Cuán insondables, cuán insondables sus juicios y sus caminos. A Él la gloria. 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 Para siempre. Amén. Más fuerte, a Él la gloria. A Él la gloria. A Él la gloria. A Él la gloria. Para siempre. Amén. Ahora ore por la persona que está aí a seu lado, para que ela se llene do Espírito Santo. Pida-lhe a Deus: Senhor, dá-lhe tu Espírito. Dê tu Espírito para essa pessoa que está aqui a meu lado. Llena-la com tu Espírito neste momento. Isso, ore por ela, uns por os outros. Orem uns por os outros. E sejam todos llenados do Espírito Santo aí a hora.
sejam todos llenos, sejam todos revestidos desse poder, o poder do alto, o poder sobrenatural. Receba esse poder aí agora. Sejam llenos dessa presença, sejam llenos desse poder agora. Sejam llenos, sejam revestidos, bautizados aí agora. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. A Él la gloria Para sempre. Amém. A Ele a glória. a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre, amén. Você já recebeu esse poder. Ele está sobre sua vida agora. E hoje você vai sair de aqui para bendecir a outros, porque Ele lhe deu esse poder. Os que estão aqui com sua família, abraça sua família e agora. Abraça sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus seres queridos. E caso você não tenha sua família aqui hoje, você vai declarar que sua família vai estar. Hoje não estão, mas vão estar. Se você quer, você pode incluso agarrar a foto, que você vai colocar a mão em cima da foto, e você vai determinar isso. Minha casa vai estar aqui, minha família toda se vai converter. Esse ano todavia. E nesse ano, eu determino isso. E as famílias que estão aqui, orem por uns por os outros agora. Ore por sua família. Ore por seu marido, senhora. Senhora, perdone seu marido aí agora. Talvez você era uma mulher muito rancorosa, muito ressentida. Perdona seu marido agora. Senhor, perdona sua esposa. Perdona seus papás aí agora. Isso. Isso. E os padres, coloquem as mãos na cabeça de seus filhos, bendigam seus filhos, porque vocês têm poder para bendecir a seus filhos. Bendiga, eu bendigo meu filho, eu bendigo, que meu filho seja um homem de Deus, que minha filha seja uma mulher de Deus, que minha casa seja uma extensão do céu, um pedaço do céu. Isso, bendiga aí sua casa, bendiga sua família. E no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bendecidos, e que o amor de Jesus esteja dentro de sua casa, dentro de sua vida, desde a hora e para sempre. Amém. Dê graças a Deus. Amém.